Canto 1, capítulo 3, verso 6. Saiva pratamang deva kaumarang sargamashrita chachara tushcharang brahma brahmacharyamakanditam. Tradução. Primeiramente, no começo da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que, estando sob voto de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. Significado. A criação do mundo material é efetuada, mantida e então novamente aniquilada a certos intervalos. Assim, as criações têm diferentes nomes em termos dos tipos particulares de Brahma, o pai dos seres vivos na criação. Os Kumaras, como acima mencionados, apareceram na criação Kumara do mundo material. E para nos ensinar o processo de compreensão de Brahma, eles submeteram-se a rigoroso tipo de ação disciplinar, como celibatários. Esses Kumaras são encarnações dotadas de poder. E antes de executar os severos tipos de ações disciplinares, eles tornaram-se Brahmanas qualificados. Este exemplo sugere que devemos primeiramente adquirir as qualificações de Brahmana, não simplesmente por nascimento, mas também por qualidade, e então podemos nos submeter ao processo de compreensão do Brahmana. Canto 1, capítulo 3, verso 7. Dvitiyang tu bhavayasya rasatalagathang mahim uddharishyan upadata yajñesha saukarang vapuhu. Tradução. O supremo desfrutador de todos os sacrifícios encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e para o bem-estar da terra, a ergueu das regiões infernais do universo. Significado. Este verso indica que para todas e cada uma das encarnações da personalidade de Deus, a função particular executada também é mencionada. Não pode haver encarnação alguma sem uma função particular, e tais funções são sempre extraordinárias. Elas são impraticáveis para qualquer ser vivo. A encarnação do javali tiraria a Terra da região plutônica de matéria imunda. Tirar algo de algum lugar imundo é feito por um javali, e a todo-poderosa personalidade de Deus demonstrou essa maravilha aos Asuras, que tinham escondido a terra em um lugar tão imundo. Não há nada impossível para a personalidade de Deus, e apesar dele ter desempenhado o papel de um javali, ele é adorado pelos devotos, permanecendo sempre em transcendência. Canto 1, capítulo 3, verso 8. Tritiyam rishisargavai deva rishitvamupetyasah tantrang satvatamachashta naishkarmyang karmanam yutaha. Tradução. No milênio dos Rishis, a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação dotada de poder sob a forma de Devarshi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposições dos Vedas, que tratam do serviço devocional e que inspiram a ação não fruitiva. Significado. O grande Rishi Narada, que é uma encarnação dotada de poder da personalidade de Deus, propaga o serviço devocional por todo o universo. Todos os grandes devotos do Senhor em todo o universo e em diferentes planetas e espécies de vida são seus discípulos. Srila Vyasadeva é o compilador do Srimad Bhagavatam, também é um de seus discípulos. Narada é autor do Narada Pancharatra, que é a exposição dos Vedas, que trata particularmente do serviço devocional ao Senhor.
Esse Narada Pancharatra treina os karmis, ou trabalhadores frutivos, a alcançarem a liberação do cativeiro do trabalho frutivo. As almas condicionadas são a maior parte das vezes atraídas pelo trabalho frutivo, porque querem desfrutar da vida com o suor de seu próprio rosto. Todo o universo está repleto de trabalhadores frutivos em todas as espécies de vida. Os trabalhos frutivos incluem todos os tipos de planos de desenvolvimento econômico. Mas a lei da natureza provê que toda ação tem a sua consequente reação, e o executor do trabalho é atado por tais reações, boas ou más. A reação do bom trabalho é relativa à prosperidade material, ao passo que a reação do mau trabalho é relativa à aflição material. Mas as condições materiais, seja na assim chamada felicidade, seja assim na chamada aflição, em última análise, destinam-se somente à aflição. Os materialistas tolos não têm informação de como obter felicidade eterna no estado incondicional. Shri Narada informa a esses tolos trabalhadores frutivos como compreender a realidade da felicidade. Ele dá orientação aos homens doentes do mundo sobre como as presentes ocupações podem levar-nos ao caminho da emancipação espiritual. O clínico orienta o paciente a tomar leite transformado em coalhada para seu sofrimento de indigestão, causada pela indigestão de outra preparação láctea. Assim, a causa da doença e o remédio para a doença podem ser os mesmos, mas ela tem que ser tratada por um clínico hábil como o Narada. A Bhagavad Gita também recomenda a mesma solução de servir ao Senhor através dos frutos do nosso trabalho. Isto nos levará ao caminho de Naiskarmya, ou liberação. Canto 1, capítulo 3, verso 9. Turye dharmakala sarage naranarayana vrashi bhutvatmo pashamo pitam akkarvut duscharang tapaha. Tradução. Na quarta encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. Significado. Como o rei Rishabha concedeu a seus filhos tapácia ou aceitação voluntária de penitência para a compreensão da transcendência, é o único dever do ser humano, isto foi feito de maneira exemplar pelo próprio Senhor para nos ensinar. O Senhor é muito bondoso para com as almas esquecidas. Ele, portanto, vem pessoalmente e deixa após si as instruções necessárias e também envia seus bons filhos como representantes para chamar todas as almas condicionadas de volta ao Supremo. Recentemente, ainda dentro da memória de todos, o Senhor Chaitanya também apareceu com o mesmo propósito: mostrar favor especial para as almas caídas desta era da indústria do ferro. A encarnação de Narayana ainda é adorada em Badari Narayana, na Cordilheira dos Himalaias. Canto 1, capítulo 3, verso 10. Panchama kapilo nama siddhesha kala vipratam provacha suraye sankhyam tattvagrama viniranayam. Tradução. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele fez uma exposição dos elementos criadores e da metafísica a Asuri Brahmana, pois no decorrer do tempo esse conhecimento se havia perdido. Significado.
A soma total dos elementos criadores é de 24 ao todo. Todos e cada um deles são explicitamente explicados no sistema de filosofia Sankhya. A filosofia Sankhya é geralmente chamada de metafísica pelos acadêmicos europeus. O sentido etimológico de Sankhya é aquilo que explica muito lucidamente através da análise dos elementos materiais. Isso foi feito pela primeira vez pelo Sr. Kapila, que é nomeado aqui como sendo o quinto na lista das encarnações. Canto 1, capítulo 3, verso 11. Shashtham atrer apatyatvam vrittam prapto nasuyaya anveg shikim malarkaya prahlada dibhya uchivan. Tradução. A sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atri. Ele nasceu do ventre de Anasuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o tema da transcendência a Arlaka, Prahlada e outros, Yadu, Haihaya, etc. Significado. O Senhor encarnou-se como Dattatreya, o filho de Rishi Atri e Anasuya. A história do nascimento de Dattatreya, como uma encarnação do Senhor, é mencionada no Brahmanda Purana, em relação com a história da devotada esposa. Ali se diz que Anasuya, a esposa do Rishi Atri, orou diante dos senhores Brahma, Vishnu e Shiva da seguinte maneira, abre aspas, meus senhores, se estáis satisfeitos comigo, e se desejais que vos peça algum tipo de bênção, então rogo que vos combineis juntos para tornar-vos meu filho. Fecha aspas. Isso foi aceito pelos senhores, e como Dattatreya, o Senhor expôs a filosofia da alma espiritual e instruiu especialmente a Larka, Prahlad, Yadu, Haihaya, etc. Canto 1, capítulo 3, verso 12. Tata saptama akutyang rucher yagyo bhyajayata sayama dhyai suraganair apat swayam bhuvantaram. Tradução. A sétima encarnação foi Yagya, o filho de Prajapati Ruchi, e sua esposa Akuti. Ele controlou o período durante a mudança dos Svayambhuva Manu e foi assistido por semideuses tais como seu filho Yama. Significado. Os postos administrativos ocupados pelos semideuses para manter as regulações do mundo material são oferecidos aos seres vivos piedosos altamente elevados. Quando há escassez de tais seres vivos piedosos, o Senhor encarna-se como Brahma, Prajapati, Indra, etc., e assume os cargos. Durante o período de Svayambhuva Manu, o nosso período atual é de Vaivasvata Manu, não havia ser vivo apropriado que pudesse ocupar o posto de Indra, o rei do planeta Indraloka, o céu. Daquela feita, o próprio Senhor tornou-se Indra. Assistido por seus próprios filhos, como Yama e outros semideuses, o Senhor Yagya regeu a administração dos afazeres universais. Canto 1, capítulo 3, verso 13. Ashtame merudevyang tu nabhirjata urukramaha darshayan varatmadhiranang sarvashrama namaskritam. Tradução. A oitava encarnação foi o rei Rishabha, filho do rei Nabi, e sua esposa Merudevi. Nessa encarnação, o Senhor mostrou o caminho da perfeição que é seguido por aqueles que controlam plenamente os sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida.
Significado. A sociedade de seres humanos é naturalmente dividida em 8 ordens e status de vida, 4 ordens de ocupações e 4 estados de avanço cultural. A classe inteligente, a classe administrativa, a classe produtiva e a classe trabalhadora formam as 4 ordens de ocupações. A vida de estudante, a vida de chefe de família, a vida retirada e a vida renunciada constituem os 4 status de avanço cultural a caminho da compreensão espiritual. Desses, a ordem de vida renunciada, ou a ordem de sannyas, é considerada a mais elevada de todas, e o sannyasi é constitucionalmente o mestre espiritual para todas as outras ordens e status. Na ordem sannyasa, há também 4 estágios de elevação rumo à perfeição. Esses estágios chamam-se Kutichaka, Bahudaka, Parivrajacacharya e Paramahamsa. O estágio de vida Paramahamsa é o mais elevado estágio de perfeição. Essa ordem de vida é respeitada por todas as outras. Maharaja Rishabha, o filho do rei Nabi e Meru Devi, era uma encarnação do Senhor e instruiu seus filhos a seguir o caminho da perfeição através de tapasya, que santifica a existência de uma pessoa e a habilita a alcançar o estágio de felicidade espiritual que é eterna e sempre crescente. Todo o ser vivo está buscando a felicidade, mas ninguém sabe onde se pode obter felicidade eterna e ilimitada. Homens tolos buscam prazer material dos sentidos como substitutivo para a verdadeira felicidade, mas tais homens tolos se esquecem de que a dita felicidade temporária, derivada dos prazeres dos sentidos, também é desfrutada por cães e porcos. Nenhum animal, pássaro ou besta, é desprovido deste prazer dos sentidos. Em todas as espécies de vida, incluída a forma humana de vida, tal felicidade é vastamente obtenível. A forma humana de vida, contudo, não se destina a essa felicidade barata. A vida humana destina-se a alcançar eterna e ilimitada felicidade através da compreensão espiritual. Essa compreensão espiritual é obtida por tapasya, ou submissão voluntária ao caminho de penitência e abstinência do prazer material. Aqueles que têm sido treinados para a abstinência dos prazeres materiais chamam-se dhiras, ou homens que não são perturbados pelos sentidos. Somente esses dhiras podem aceitar as ordens de renúncia, o sannyasa, e eles podem gradualmente elevar-se ao status do Paramahamsa, que é adorado por todos os membros da sociedade. O rei Rishabha propagou esta missão e, na última fase de sua vida, isolou-se completamente das necessidades corpóreas materiais, que constituem o estágio raro que não pode ser imitado por homens tolos, mas que deve ser adorado por todos. Canto 1, capítulo 3, verso 14. Rishibhir yachito bheje navanang parthivam vapuhu dugdhe mam oshadhir vipras tinayang sa ushattamaha. Tradução. Ó Brahmanas, sob a 9ª encarnação, o Senhor invocado pelos sábios aceitou o corpo de um rei, Prito, que cultivou a terra para produzir vários víveres. E por esta razão, a terra ficou bela e atrativa. Significado. Antes do advento do rei Prito, houve grandes falhas administrativas devido à vida viciosa do rei anterior, o pai de Maharaj Prito. A classe de homens inteligentes, ou seja, os sábios e os brahmanas, não apenas rogaram ao Senhor que descesse, mas também destronaram o rei anterior. É dever do rei ser piedoso e zelar pelo bem-estar geral dos cidadãos. Sempre que há alguma negligência da parte do rei no cumprimento do seu dever, a classe de homens inteligentes deve destroná-lo.
A classe de homens inteligentes, contudo, não ocupa o trono real, porque eles têm deveres muito mais importantes para o bem-estar do público. Ao invés de ocupar o trono real, eles oraram por uma encarnação do Senhor, e o Senhor veio como Maharaj Prithu. Homens deveras inteligentes, ou brahmanas qualificados, nunca aspiram a postos públicos. Maharaj Prithu cultivou muitos produtos da terra, e assim não apenas os cidadãos ficaram felizes por terem um rei tão bom, mas também toda a face da terra tornou-se bela e atrativa. Canto 1, capítulo 3, verso 15. Rupang sajagrihi matsyang chakshushodadhi samprave navyaropya mahi mayang apad vaivasvatangamanum. Tradução. Quando houve uma inundação completa após o período do Chakshushamanu e o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água, o Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaivasvatamanu, alojando-o em um barco. Significado. Segundo Shripada Sridhara Swami, o comentador original do Bhagavatam, nem sempre há uma devastação após a mudança de cada mano. Entretanto, esta inundação após o período de Chakshushamanu aconteceu para mostrar algumas maravilhas a Satyavrata. Mas Sri Jiva Goswami dá provas definitivas de escrituras autorizadas como Vishnu Dharmotara, Markandeya Purana, Harivamsa e etc., de que sempre há uma devastação depois do fim de cada mano. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur também apoia Srila Jiva Goswami, citando o Bhagavatamrita sobre esta inundação depois de cada mano. Ademais, o Senhor se encarnou neste período particular para mostrar especial favor a Satyavrata, um devoto do Senhor. Canto 1, capítulo 3, verso 16. Surasuranam udadhing matnathang mandarachalam dadhre kamatharupena prashtha ekadashe vibhu. Tradução. A 11ª encarnação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandarachala, que estava sendo usada como batedeira pelos teístas e ateístas do universo. Significado. Certa vez, tanto os teístas como os ateístas ocuparam-se em produzir néctar do mar. Ocuparam-se a produzir néctar do mar, para que todos eles pudessem tornar-se imortais ao bebê-lo. Naquela ocasião, a montanha Mandarachala foi usada como batedeira e o casco do Senhor Tartaruga, a encarnação de Deus, ficou sendo o ponto de apoio, o pivô, da montanha na água do mar. Canto 1, capítulo 3, verso 17. Dhanvantarang dvadashamang trayodashamamevacha apayatat surananyan mohinya mohayan striya. Tradução. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvantari, e na 13ª, ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem. Canto 1, capítulo 3, verso 18. Chaturdashang narasinghang bhibradayitendram urijitam dadara karajairurav erakang katakridjata. Tradução.
Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nrsimha e bifurcou com suas unhas o forte corpo do ateísta Hiranyakashipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Canto 1, capítulo 3, verso 19. Panchadashang vamanakang kritvagad advarang balehi padatrayang yachamana pratyadit sustripishtapam. Tradução. Na 15ª encarnação, o Senhor assumiu a forma de um Brahmana anão, Vamana, e visitou a arena de sacrifício montada por Maharaj Bali. Embora desejasse de coração recuperar o reino dos 3 sistemas planetários, ele simplesmente pediu uma doação de 3 passos de terra. Significado: o Deus Todo-Poderoso pode conceder a qualquer um o reino do universo a partir de um pequeno começo e, similarmente, pode tomar o reino do universo sob a alegação de mendigar um pequeno pedaço de terra. Canto 1, capítulo 3, verso 20. Avatare Shodashami Pashyan Brahma Druho Nripan Trisapta Kritva Kupito Nikshatram Akaron Mahim. Tradução. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor, como Brigupati, aniquilou a classe administrativa, Kshatriyas, 21 vezes, tendo-se irado com eles por causa de sua rebelião contra os Brahmanas, a classe inteligente. Significado: é de se esperar que os Kshatras, ou a classe administrativa de homens, governem o planeta sob a orientação da classe de homens inteligentes, que orientam os governantes de acordo com as normas dos Shastras, ou os livros de conhecimento revelado. Os governantes executam a administração de acordo com essa orientação. Sempre que há desobediência por parte dos Kshatras, ou a classe administrativa, contra as ordens dos eruditos e inteligentes Brahmanas, os administradores são removidos à força dos postos e substituídos por uma administração melhor. Canto 1, capítulo 3, verso 21. Tata saptadashi jata satyavatyang parasharat chakre vedataro shakha drishtva pungsolpamedhasaha. Tradução. Depois disso, na 17ª encarnação do Senhor Supremo, Shri Vyasadeva apareceu no ventre de Satyavati, através de Parashara Muni, e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes. Significado: originalmente, o Veda é um, mas Srila Vyasadeva dividiu o Veda original em 4 partes: o Sama, o Yajur, o Rig e o Antarva. E então, eles foram novamente explicados em diferentes ramos, como os Puranas e o Mahabharata. A linguagem e o tema védico são muito difíceis para homens comuns. Quem os entende são os Brahmanas altamente inteligentes e autorrealizados. Mas a atual era de Kali é cheia de homens ignorantes. Mesmo aqueles que nascem de um pai Brahmana são, na era atual, nada melhores que os Shudras ou as mulheres. Os homens 2 vezes nascidos, os Brahmanas, os Kshatras e os Vaishyas, devem submeter-se a um processo purificatório cultural conhecido como samskaras. Mas por causa da má influência da era atual, os assim chamados membros das famílias de Brahmanas e outras de ordem elevada já não são altamente cultos. Eles são chamados de Dvija-bandhus, ou amigos e membros familiares dos 2 vezes nascidos. Mas esses Dvija-bandhus classificam-se entre os Shudras e as mulheres. Srila Vyasadeva dividiu os Vedas em vários ramos e sub-ramos para o benefício das classes menos inteligentes, como os Dvija-bandhus, Shudras e mulheres.
Canto 1, capítulo 3, verso 22. Naradeva tvamapanna surakarya chikirshaya samudra nigrahadini chakre viryanyata param. Tradução. Na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como Rei Rama. Com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses, ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e a matar o ateísta rei Ravana, que estava do outro lado do mar. Significado. A personalidade de Deus Shri Rama assumiu a forma de um ser humano e apareceu na Terra com o propósito de fazer certo trabalho do agrado dos semideuses, ou as personalidades administrativas, para manter a ordem do universo. Às vezes, grandes demônios e ateístas como Ravana, Hiranyakashipu e muitos outros tornam-se sobremaneira famosos devido ao avanço da civilização material, com a ajuda da ciência material e outras atividades, dentro de um espírito de desafio à ordem estabelecida do Senhor. Por exemplo, a tentativa de voar a outros planetas por meios materiais é um desafio à ordem estabelecida. As condições de cada planeta são diferentes, e diferentes classes de seres humanos são ali acomodadas para diferentes propósitos mencionados nos códigos do Senhor. Mas inflados pelo mínimo sucesso em avanço material, às vezes os materialistas ímpios desafiam a existência de Deus. Ravana era um deles, e queria enviar homens ordinários ao planeta de Indra, o céu, através de meios materiais, sem levar em conta as qualificações necessárias. Ele queria construir uma escadaria que chegasse diretamente ao planeta celestial, para que as pessoas não precisassem submeter-se à rotina de trabalho piedoso necessária para entrar naquele planeta. Ele também queria executar outros atos contra o governo estabelecido do Senhor. Ele chegou até mesmo desafiar a autoridade de Shri Rama, a personalidade de Deus, e raptou sua esposa, Sita. É claro que o Senhor Rama viera castigar esse ateísta, respondendo à prece e desejo dos semideuses. Ele, portanto, aceitou o desafio de Ravana, e toda esta atividade era o tema do Ramayana. Porque o Senhor Ramachandra era a personalidade de Deus, ele manifestou atividades sobre-humanas que nenhum ser humano, incluindo o materialmente avançado Ravana, poderia executar. O Senhor Ramachandra abriu uma estrada real no Oceano Índico, com pedras que flutuavam na água. Os cientistas modernos têm pesquisado na área da antigravidade, mas não foram capazes de produzir antigravidade em lugar algum. Mas porque a antigravidade é uma criação do Senhor, pela qual ele pode fazer planetas gigantescos voar e flutuarem no ar, ele fez com que as pedras, mesmo nessa terra, ficassem sem peso e preparou uma ponte de pedras no mar, sem nenhum pilar de apoio. Esta é a manifestação do poder de Deus. Canto 1, capítulo 3, verso 23. Eko navingshe vingshatime vrishneshu prapya janamani Rama Krishna viti bhuvo Bhagavan aharadbharam. Tradução. Na 19ª e na 20ª encarnações, o Senhor adveio como o Senhor Balaram e o Senhor Krishna, na família de Vrishni, a dinastia Yadu, e fazendo, ele removeu o fardo do mundo. Significado. A menção específica da palavra Bhagavan neste verso indica que Balaram e Krishna são formas originais do Senhor. Isso será explicado mais detalhadamente adiante. O Senhor Krishna não é uma encarnação do Purusha, como aprendemos no começo deste capítulo. Ele é diretamente a personalidade de Deus original, e Balaram é a primeira manifestação plenária do Senhor. De Baladev, a primeira falange de expansões plenárias, Vasudeva, Shankarshan, Aniruddha e Pradyumna, expande-se.
O Senhor Shri Krishna é Vasudev e Baladev é Shankarshan. Canto 1, capítulo 3, verso 24. Tata kalau sampravritte sammohaya suradvisham buddho namnanjanasuta kikateshu bhavishyati. Tradução. Então, no começo de Kali Yuga, o Senhor aparecerá como o Senhor Buda, o filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o propósito de enganar aqueles que são invejosos do teísta fiel. Significado. O Senhor Buda, uma poderosa encarnação da personalidade de Deus, apareceu na província de Gaya, no Bihar, como filho de Anjana, e pregou sua própria concepção de não violência e censurou mesmo os sacrifícios de animais sancionados nos Vedas. Na ocasião em que o Senhor Buda apareceu, as pessoas em geral eram ateístas e preferiam carne animal a qualquer outra coisa. Sob a alegação de sacrifícios védicos, todos os lugares transformaram-se praticamente em matadouros, e a matança de animais era cometida irrestritamente. O Senhor Buda pregou a não violência, apiedando-se dos pobres animais. Ele pregou que não acreditava nos dogmas dos Vedas e enfatizou os efeitos psicológicos adversos provocados pela matança de animais. Os homens menos inteligentes de Kali Yuga, que não tinham fé em Deus, seguiram este princípio e oportunamente foram treinados na disciplina moral e não violência, passos preliminares para avançar mais no caminho da realização de Deus. Ele iludiu os ateístas porque tais ateístas que seguiam seus princípios não acreditavam em Deus, mas mantiveram sua absoluta fé no Senhor Buda, o qual era a própria encarnação de Deus. Assim, os infiéis foram levados a acreditar em Deus sob a forma do Senhor Buda. Essa foi a misericórdia do Senhor Buda. Dos infiéis, ele fez fiéis a ele. A matança de animais antes do advento do Senhor Buda era o mais prominente aspecto da sociedade. As pessoas proclamavam que esses sacrifícios eram védicos. Quando os Vedas não são aceitos através da sucessão discipular autorizada, os leitores casuais dos Vedas são desencaminhados pela linguagem florida deste sistema de conhecimento. Na Bhagavad Gita fez-se um comentário sobre tais acadêmicos tolos, a Vipashtita. Os acadêmicos tolos da literatura védica, que não se importam de receber a mensagem transcendental através de fontes transcendentais autorrealizadas, em sucessão discipular, certamente serão confundidos. Para eles, as cerimônias ritualísticas são consideradas como o máximo de tudo. Eles não têm profundidade de conhecimento. Segundo a Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 15, Vedaischa Savairaham Eva Vedya, todo o sistema dos Vedas é para levar gradualmente ao caminho do Senhor Supremo. Todo o tema da literatura védica destina-se ao conhecimento do Senhor Supremo, da alma individual, da situação cósmica e da relação entre todos esses itens. Quando a relação é conhecida, a função relativa se inicia, e como resultado de tal função, a meta última da vida, ou seja, voltar ao Supremo, ocorre da maneira mais fácil. Desafortunadamente, acadêmicos desautorizados dos Vedas cativam-se apenas pelas cerimônias purificatórias, o que faz com que o progresso natural seja obstruído. Para essas pessoas confusas, de propensão ateísta, o Senhor Buda é o emblema do ateísmo. Portanto, ele quis, em primeiro lugar, sustar o hábito da matança de animais. Os matadores de animais são elementos perigosos no caminho de volta ao Supremo. Há dois tipos de matadores de animais. A alma é às vezes chamada de o animal, ou o ser vivo. Portanto, tanto o matador de animais quanto aqueles que perderam sua identidade como alma são matadores de animais.
Maharaj Parikshit disse que somente o matador de animais não pode saborear a mensagem transcendental do Senhor Supremo. Portanto, se por acaso as pessoas forem educadas no caminho do Supremo, antes de mais nada, elas terão que aprender a parar o processo de matança de animais, como se mencionou acima. É um disparate dizer que a matança de animais nada tem a ver com a compreensão espiritual. Por causa dessa perigosa teoria, muitos ditos sannyasis têm surgido graças a Kali Yuga, os quais pregam a matança de animais sobre os disfarces dos Vedas. O tema já foi discutido na conversa entre o Sr. Chaitanya e Maulana Chand Kazi Sahib. O sacrifício animal, como se estabelece nos Vedas, é diferente da irrestrita matança de animais nos matadouros. Porque os asuras, ou assim chamados acadêmicos das literaturas védicas, apontam a evidência da matança de animais nos Vedas, o Sr. Buda negou superficialmente a autoridade dos Vedas. Essa rejeição dos Vedas pelo Sr. Buda foi adotada a fim de salvar as pessoas do vício da matança de animais, bem como de salvar os pobres animais do processo de matança executado por seus irmãos maiores que clamam por fraternidade universal, paz, justiça e equidade. Não há justiça quando há matança de animais. O Sr. Buda queria parar com isso completamente e por isso seu culto de Ahimsa foi propagado não apenas na Índia, mas também fora do país. Tecnicamente, a filosofia do Sr. Buda é chamada de ateísta porque não há aceitação do Senhor Supremo e porque este sistema de filosofia negou a autoridade dos Vedas. Mas este é um ato de camuflagem executado pelo Senhor. O Sr. Buda é a encarnação do Supremo. Sendo assim, ele é o preconizador original do conhecimento védico. Portanto, ele não poderia rejeitar a filosofia védica. Mas ele a rejeitou externamente porque os Shuradvisa, ou os demônios, que são sempre invejosos dos devotos de Deus, tentam justificar a matança das vacas ou a matança de animais com o uso das páginas dos Vedas. E isso está sendo feito atualmente pelos sannyasis modernizados. O Sr. Buda teve que rejeitar totalmente a autoridade dos Vedas. É algo simplesmente técnico, e se não fosse assim, ele não teria sido aceito como encarnação de Deus. Nem teria ele sido adorado nas canções transcendentais do poeta Jayadeva, que é um Acharya Vaishnava. O Sr. Buda pregou os princípios preliminares dos Vedas de maneira apropriada para aquela época. Assim também o fez Shankaracharya, para estabelecer a autoridade dos Vedas. Portanto, tanto o Sr. Buda quanto Acharya Shankara prepararam o caminho para o teísmo, e os Acharyas Vaishnavas, especificamente o Sr. Shri Chaitanya Mahaprabhu, indicaram para as pessoas o caminho da realização de volta ao Supremo. Ficamos contentes de saber que as pessoas estão se interessando no movimento de não violência do Sr. Buda. Mas irão elas levar o assunto bastante a sério e fecharão totalmente os matadouros de animais? Caso contrário, o culto de Ahimsa perde o sentido. O Srimad Bhagavatam foi composto precisamente antes do começo da Era de Kali, cerca de 5.000 anos atrás, e o Sr. Buda apareceu cerca de 2.600 anos atrás. Portanto, o Sr. Buda está predito no Srimad Bhagavatam. Esta é a palavra autorizada desta luminosa escritura. Há muitas profecias assim, e elas estão sendo cumpridas, uma após a outra. Elas indicarão a posição concreta do Srimad Bhagavatam, que não tem nenhum vestígio de erro, ilusão, engano e imperfeição, que são os 4 defeitos das almas condicionadas. As almas liberadas estão acima desses defeitos. Portanto, elas podem ver e predizer coisas que estão para acontecer em distantes datas futuras.
capítulo 3, verso 25. Atha sau yuga sandhyayang dasya prayeshu rajasu janita Vishnu yashaso namna kalkir jagatpatihi. Tradução. Depois disso, na conjunção das duas yugas, o Senhor da Criação nascerá como a encarnação Kalki e tornar-se-á o filho de Vishnu Yasa. Nessa altura, os governantes da terra terão degenerado em saqueadores. Significado. Aqui está outra predição do advento do Senhor Kalki, a encarnação de Deus. Ele apareceu na conjunção de duas yugas, a saber, no fim do Kali Yuga com o começo do Satya Yuga. O ciclo de 4 yugas, Satya, Treta, Dvapara e Kali, gira como os meses do calendário. A atual Kali Yuga dura 432 mil anos, dos quais passamos apenas 5 mil anos, após a Batalha de Kurukshetra e o fim do regime do rei Parikshit. Deste modo, restam passar ainda 427 mil anos. Portanto, ao final desse período, a encarnação de Kalki surgirá, como se prediz no Srimad Bhagavatam. O nome do seu pai, Vishnu Yasa, um Brahmana erudito, e a aldeia Shambhala também são mencionados. Como se mencionou acima, todas essas profecias provarão serem verdadeiras em ordem cronológica. Esta é a autoridade do Srimad Bhagavatam. Canto 1, capítulo 3, verso 26. Avatarahya Sankheya Hare Sattvanidher Dvijaha Yatha Vidasina Kulya Sarasa Syu Sahasrashaha. Tradução. Ó Brahmanas, as encarnações do Senhor são inumeráveis, como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. Significado. A lista de encarnações da personalidade de Deus aqui apresentadas não é completa. É apenas uma visão parcial de todas as encarnações. Há muitas outras, tais como Shri Hayagriva, Hari, Hamsa, Prishnigarbha, Vibhu, Satyasena, Vaikunta, Sarvabhauma, Vishvaksena, Dharmashetu, Sudhama, Yogeshvara, Brihabhanu e outras de eras passadas. Shri Prahlad Maharaj disse em sua oração: Meu Senhor, vós manifestais tantas encarnações quantas espécies há de vida, os seres aquáticos, os vegetais, os répteis, as aves, as bestas, os homens, os semideuses, etc., apenas para a manutenção dos fiéis e a aniquilação dos infiéis. Vós advindes dessa forma, de acordo com a necessidade das diferentes yugas. Na Kali Yuga, encarnastes disfarçado em devoto. Esta encarnação do Senhor na Kali Yuga é o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Há muitas outras passagens, tanto no Bhagavatam quanto em outras escrituras, nas quais as encarnações do Senhor como Shri Chaitanya Mahaprabhu é explicitamente mencionada. No Brahma Samhita também está dito indiretamente que, embora haja muitas encarnações do Senhor, tais como Rama, Nrsimha, Varaha, Matsya, Kurma e muitas outras, o próprio Senhor às vezes se encarna em pessoa. O Senhor Krishna e o Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu não são, portanto, encarnações, mas a fonte original de todas as outras encarnações. Isto será claramente explicado no próximo shloka. Desse modo, o Senhor é a fonte inexaurível e de inumeráveis encarnações, que nem sempre são mencionadas. Mas tais encarnações distinguem-se por feitos extraordinários específicos, os quais não podem ser executados por nenhum ser vivo. Este é o teste geral para identificar uma encarnação do Senhor,
direta ou indiretamente dotada de poder. Algumas encarnações mencionadas acima são quase porções plenárias. Por exemplo, os Kumaras são investidos com o conhecimento transcendental. Shri Narada é dotado de poder com serviço devocional. Maharaj Prithu é uma encarnação investida de poder com função executiva. A encarnação Matsya é diretamente uma porção plenária. Assim, as inumeráveis encarnações do Senhor manifestam-se constantemente em todos os universos, sem cessar, assim como a água flui constantemente das cachoeiras. Canto 1, capítulo 3, verso 27. Rashayo manavo deva manaputra mahaujasa kala sarve harireva saprajapatya smrataha. Tradução. Todos os rishis, manos, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções plenárias das porções plenárias do Senhor. Nestes, inclui-se também os Prajapatis. Significado. Aqueles que são comparativamente menos poderosos chamam-se Vibhuti, e aqueles que são comparativamente mais poderosos chamam-se encarnações Avesha. Canto 1, capítulo 3, verso 28. Ete chang shakala pungsa krishnastu bhagavan swayam indrare vyakulang lokang mridayanti yuge yuge. Tradução. Todas as encarnações acima mencionadas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas apareceram dos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Significado. Nesta estrofe particular, o Senhor Shri Krishna, a personalidade de Deus, distingue-se das outras encarnações. Ele é classificado entre os avataras, as encarnações, devido a que, por sua misericórdia sem causa, o Senhor desce de sua morada transcendental. Avatara significa aquele que desce. Todas as encarnações do Senhor, incluindo o próprio Senhor, descem aos diferentes planetas do mundo material, bem como em diferentes espécies de vida, para cumprir missões particulares. Às vezes, ele vem em pessoa, e às vezes suas diferentes porções plenárias ou partes das porções plenárias, ou suas porções diferenciadas direta e indiretamente, dotadas de poder por ele, descem a este mundo material para executar certas funções específicas. Originalmente, o Senhor é pleno de todas as opulências, de toda a coragem, de toda a fama, de toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia. Observe-se que quando elas são parcialmente manifestadas através das porções plenárias ou partes das porções plenárias, certas manifestações de seus diferentes poderes são requeridas para aquelas funções particulares. Quando se instalam pequenas lâmpadas elétricas num cômodo, isso não significa que a central elétrica seja limitada pelas pequenas lâmpadas. A mesma central elétrica pode suprir corrente para operar motores industriais em larga escala, com maiores volts. Analogamente, as encarnações do Senhor exibem poderes limitados de acordo com a quantidade de poder necessária na ocasião particular. Por exemplo, o Senhor Parashurama e o Senhor Nishinra manifestaram em comum opulência ao matar os kshatras desobedientes 21 vezes e ao matar o poderosíssimo ateísta Hiranyakashipu.
Hiranyakashipu era tão poderoso que mesmo os semideuses em outros planetas costumavam tremer simplesmente pelo franzir desfavorável de suas sobrancelhas. Estando os semideuses no nível superior de existência material, eles excedem muitas e muitas vezes o mais bem situado ser humano em duração de vida, em beleza, em riqueza, parafernália e em todos os outros aspectos. Mesmo assim, eles temiam Hiranyakashipu. Assim, podemos simplesmente imaginar quão poderoso era Hiranyakashipu neste mundo material. Mas mesmo Hiranyakashipu foi feito em pedacinhos pelas garras do Senhor Nishinra. Isto significa que qualquer pessoa materialmente poderosa não pode resistir à força das garras do Senhor. Da mesma forma, Jamadagnya demonstrou o poder do Senhor ao matar todos os reis desobedientes, poderosamente situados em seus respectivos estados. A encarnação investida de poder do Senhor, Narada, e a encarnação plenária, Varaha, bem como o Senhor Buda, indiretamente dotado de poder, criaram fé nas massas. As encarnações de Rama e Dhanvantari revelaram sua fama, e Balaram, Mohini e Vamana mostraram sua beleza. Dattatreya, Matsya, Kumara e Kapila demonstraram seu conhecimento transcendental. Nara e Narayana Rishis manifestaram sua renúncia. Deste modo, todas as diferentes encarnações do Senhor manifestaram, direta ou indiretamente, diversos aspectos. Mas o Senhor Krishna, o Senhor primordial, revelou os aspectos completos do Senhor Supremo, e desta maneira se confirma que Ele é a fonte de todas as outras encarnações. E o mais extraordinário aspecto revelado pelo Senhor Shri Krishna foi a manifestação energética interna de seus passatempos com as vaqueirinhas. Seus passatempos com as golpes constituem manifestações de existência, bem-aventurança e conhecimento transcendentais, embora se manifestem aparentemente como amor sexual. A atração específica de seus passatempos com as golpes não deve de forma alguma ser mal entendida. O Bhagavatam relata esses passatempos transcendentais no 10º canto, e a fim de chegar à posição de entender a natureza transcendental dos passatempos do Senhor Krishna com as gopis, o Bhagavatam promove gradualmente o estudante através dos 9 outros cantos. De acordo com a afirmação de Srila Jiva Goswami, conforme fontes autorizadas, o Senhor Krishna é a fonte de todas as outras encarnações. Não é que o Senhor Krishna tenha alguma fonte de encarnação. Todos os sintomas da verdade suprema estão presentes por completo na pessoa do Senhor Krishna. E na Bhagavad Gita, o Senhor enfaticamente declara que não há verdade superior ou igual a ele. Nesta estrofe, a palavra Svayam é particularmente mencionada para confirmar que o Senhor Krishna não tem outra fonte além dele mesmo. Embora em outras passagens as encarnações sejam descritas como Bhagavan por causa de suas funções específicas, em nenhuma parte se declara que eles são a personalidade suprema. Nesta estrofe, a palavra Svayam significa a supremacia como summum bonum. O summum bonum, Krishna, é único e incomparável. Ele mesmo se expande em várias partes, porções e partículas, como Svayam Rupa, Svayam Prakasha, Tadekatma, Prabhava, Vaibhava, Vilasa, Avatar, Avesha e Jivas, todas providas de inumeráveis energias, adequadas às respectivas pessoas e personalidades. Os acadêmicos eruditos em temas transcendentais analisam cuidadosamente o summum bonum Krishna, cometendo 64 atributos principais. Todas as expansões ou categorias do Senhor possuem apenas algumas porcentagens desses atributos, mas Shri Krishna é o possuidor de 100% dos atributos. E suas expansões pessoais
tais como Svayam, Prakasha, Tadekatma, até as categorias dos avataras, que são todos Vishnu Tattvas, possuem até 93% desses atributos transcendentais. O Senhor Shiva, que nem é avatara, nem avesha, nem intermediário entre esses, possui quase 84% dos atributos. Mas os jivas, ou seres vivos individuais, em diferentes status de vida, possuem no máximo 78% dos atributos. No estado condicionado de existência material, o ser vivo possui esses atributos em quantidade muito diminuta, variando de acordo com a vida piedosa do ser vivo. O mais perfeito entre os seres vivos é Brahma, o supremo administrador de um universo. Ele possui por completo 78% dos atributos. Todos os outros semideuses têm os mesmos atributos, mas em menor quantidade, ao passo que os seres humanos possuem os atributos em quantidade diminuta. O padrão de perfeição para um ser humano é desenvolver esses atributos plenamente até 78%. O ser vivo jamais poderá possuir atributos como Shiva, Vishnu ou Senhor Krishna. Um ser vivo pode tornar-se divino, desenvolvendo em plenitude 78% de atributos transcendentais, porém jamais poderá tornar-se um Deus como Shiva, Vishnu ou Krishna. Ele pode tornar-se um Brahma no devido tempo. Os seres vivos divinos, que são habitantes dos planetas do céu espiritual, são companheiros eternos de Deus em diferentes planetas espirituais chamados Haridama e Maheshadama. A morada do Senhor Krishna, acima de todos os planetas espirituais, chama-se Krishnaloka ou Goloka Vrindavana, e os seres vivos perfeitos, desenvolvendo em plenitude 78% dos atributos acima mencionados, podem entrar no planeta de Krishnaloka após deixar este corpo material.